Amigos do nosso canal DIP Direito Público, neste vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto que eu cheguei já a comentar inclusive em um outro vídeo anterior, mas de uma forma diferente. Hoje eu quero falar para vocês sobre a contratação temporária na administração pública municipal e os direitos dos contratados. Eu percebo que, apesar da matéria ser bastante clara, existem ainda algumas dúvidas dentro dos municípios, dentro da administração pública, nas câmaras municipais, sobre essa questão. O que significa essa contratação pública? Quais são os direitos que essas pessoas têm? Para isso, eu vou fazer um resumo bem rápido sobre a forma ou a fundamentação legal para essas contratações temporárias. Vocês vão ver que nós temos 3 formas de se ingressar no serviço público, tá? A primeira forma, que é a forma correta, que é a regra geral, é aquela que se dá através de um concurso público de provas ou de provas e títulos. Isso está previsto no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Então você só pode, como regra geral, ser admitido, nomeado, ou você só pode ingressar no serviço público mediante concurso público de provas e títulos. É uma regra constitucional. Existe agora outras opções que não é a regra geral, que também você consegue ingressar no serviço público. A outra delas é quando você vai ocupar um cargo de confiança, que você não precisa de concurso público. É um cargo de confiança da administração municipal ou da Câmara Municipal, onde você é nomeado para ocupar aquele cargo durante um período, enquanto aquele nomeante, prefeito, presidente de Câmara ou mesa da Câmara, entender que você está desenvolvendo a contento aquela função. Ou seja, é um cargo que você poderá ser nomeado e exonerado a qualquer momento, sem nenhum procedimento formal. Tá? Basta um decreto, uma canetada e você fica fora do serviço público, tá certo? Só que esses cargos de confiança, cargos comissionados, também previstos no inciso 2 e 5 da Constituição Federal, do artigo 37, diz o seguinte, que esses cargos só podem ser criados e preenchidos quando as suas atribuições forem de direção, chefia e assessoramento. E esses cargos também, o número de vagas quando criadas, devem ser reservadas uma parte que devem ser preenchidas por servidores de carreira do município, os servidores efetivos. O restante das vagas podem ser preenchidas por pessoas que não têm concurso, que não são servidores, que vêm de fora, tá certo? Então, é uma segunda opção que você tem, que não é a regra geral, de você ingressar no serviço público. E surge aí agora a terceira situação em que você consegue trabalhar no serviço público, que não é o caso de concurso público, que não é o caso de nomeação de cargos criados por lei de confiança ou cargos comissionados, mas é a chamada contratação temporária, que é o tema de hoje deste vídeo, tá certo? Também da mesma forma que eu tenho regras para fazer concurso público, para nomear cargos de confiança, a Constituição Federal também trouxe uma regra específica tratando dessas contratações temporárias. Ou seja, aquelas contratações, como o próprio nome diz, elas são feitas por um determinado tempo, para vigorar por um determinado tempo. Esta previsão das contratações temporárias no serviço público está prevista no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê o seguinte: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, tá certo? Então essas contratações temporárias, elas são feitas para o exercício de determinadas funções públicas que são criadas também por lei, tá certo? E que para que a pessoa consiga trabalhar através da contratação temporária, ela não é submetida a um concurso público, mas sim a um processo seletivo simplificado, tá certo? Onde se procura fazer uma seleção para ter uma justificativa por que foi escolhido A ou B. Ou ele tem um currículo melhor, ou ele foi até submetido a uma prova mais simplificada e tirou uma nota melhor do que o que estava concorrendo com ele. Então tem que ter uma justificativa, não pode ser contratado sem processo seletivo. Tem que haver um processo seletivo sob pena do administrador, do gestor público, estar infringindo o princípio constitucional da impessoalidade previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Então veja o seguinte, o inciso 9 dessa lei fala que tem que ter determinados requisitos para que você possa fazer a contratação. Então o primeiro requisito que a lei traz, ela diz o seguinte, o dispositivo constitucional, a lei estabelecerá. Qual lei? Qual lei vai estabelecer? A Constituição não estabeleceu. Então vai ser a lei que cada ente público vai ter que editar na sua administração, tá certo? A União vai ter que expedir uma lei tratando da contratação temporária, como já existe. O Estado, cada Estado vai ter que ter a sua lei, como já existem também. E os municípios e a Câmara Municipal da mesma forma. Se a Câmara não quiser fazer a dela, pode seguir a do município, não tem problema algum. Mas tem que ter a lei. Como nós estamos falando da administração municipal, o município tem que criar a sua lei, ter a sua lei, para poder fazer a contratação temporária. E isto todos os municípios, com certeza, têm esta lei, tá certo? Então pode ser uma lei federal, estadual, municipal, dependendo do ente que nós estivermos analisando, tá certo? Então essas leis, elas são feitas para que você tenha um parâmetro, uma regra, para saber como que você vai fazer essas contratações, tá certo? O segundo requisito que a Constituição traz é que tem que haver um prazo determinado para a contratação temporária. A contratação temporária não pode ser aquela contratação eterna, que você faz e não sabe quando vai terminar o contrato ou se é um contrato indeterminado. A lei e a Constituição exige que o contrato seja feito por tempo determinado, tá certo? Então tem que ser tratado isso através da lei, através desse outro segundo requisito, tá? O primeiro é que tem que haver a lei autorizando as contratações e também estipulando as condições, quando é que eu vou contratar. Então, tem que haver esta condição, tá? Além de ter que ter a lei tem que prever o prazo, qual vai ser o prazo para me contratar, de 1 mês, 2 meses, 1 ano, dependendo de cada situação. A lei municipal vai definir este assunto. Então, como existe uma lei municipal tratando das contratações temporárias, não quer dizer que eu vou sair contratando aí de qualquer forma, quem eu quiser, no momento que eu quiser, para resolver essa questão não, porque surge aqui um outro requisito que a lei traz, que é para atendimento de uma necessidade temporária, por isso o contrato é temporário, de excepcional interesse público. Então tem que haver o interesse público na contratação, por isso que eu não posso, tendo a lei municipal, contratar para qualquer situação. Então a lei municipal vai me trazer quais são as hipóteses que eu posso contratar. Por exemplo, eu posso contratar para preenchimento de uma vaga, de um cargo que surgiu e que eu não tenho ninguém na minha lista do concurso para chamar, nem para substituir. Tá? Então o que acontece? Ou para substituir como titular o efetivo. Eu posso contratar aquele servidor que se afastou, por exemplo, por doença ou
que se aposentou e eu não tenho ninguém para colocar no lugar dele, eu posso fazer uma contratação temporária. Se ele se aposentou, por exemplo, o prazo vai ter até o período que eu realize o concurso público, não pode ser mais do que isso. Então é temporário, eu tenho que fixar mais ou menos uma data quando é que será encerrado esse contrato. Se uma servidora gestante saiu de licença, eu não tenho ninguém para colocar no lugar dela, eu posso fazer uma contratação nesse sentido. Uma professora que saiu de licença, eu posso contratar durante aquele período da licença, tá certo? Então tem que haver uma situação emergencial, uma situação que envolve o interesse público da administração. Por exemplo, nós podemos contratar naqueles casos de combate a situações emergenciais de calamidade pública, como essa que nós estamos presenciando ultimamente, desta pandemia da Covid-19. Então, para suprir, para atender essas necessidades, para combater esses surtos, eu posso contratar temporariamente, tá? Faço um processo seletivo simplificado e contrato. Existe uma exceção a esta regra por tempo determinado, que nós vamos falar daqui a pouco, mas em princípio é isso, tem que ter o prazo. Se eu faço um convênio com o Estado, por exemplo, para determinada execução de uma atividade, por 2 anos, por exemplo, eu posso fazer um processo seletivo contratando pessoas, se eu não tiver disponíveis no meu quadro pessoal, para trabalhar na execução daquele convênio por um período de 2 anos, só e nada mais, tá certo? Então é assim que deve funcionar. Então eu estou dizendo que existe uma situação excepcional nesse caso. Por exemplo, no caso do PSF, o Programa de Saúde da Família, que foi criado em 1994, que perdura até hoje, só que agora com outro nome, né? Estratégia Saúde da Família, ESF, que é um plano do governo federal que ele transfere recursos federais para o município para a contratação de pessoal para a execução deste programa. O que se fez nesse sentido? Aí foi uma exceção a esses critérios que eu falei para vocês, porque os tribunais de conta orientaram os municípios que se colocassem nas suas leis municipais que poderia se contratar esses profissionais para trabalhar nesses programas, né, da saúde da família, enquanto perdurar o programa. Por que essa preocupação? Porque este programa pode acabar a qualquer momento. Se eu fizer um concurso e efetivar esse pessoal, eu vou ficar com o pessoal ocioso depois da administração. Então, para que isso não ocorra, o tribunal abriu essa exceção, tá, para a contratação temporária enquanto perdurar o programa Saúde da Família. A meu ver, é uma autorização inconstitucional, é uma contratação inconstitucional. Por quê? Porque a lei, a Constituição fala que tem que ter prazo determinado. E não existe prazo determinado enquanto perdurar o programa, isso não é prazo. O prazo é aquele que eu ponho, é até março, até abril, até junho, coisa assim. Então eu acho que essa situação fere a Constituição. Mas, como o Tribunal de Contas está fazendo vista grossa nesse sentido, vamos que vamos tocando isso aí até ver onde vai parar, né? Porque o correto seria o concurso público. E nós temos que ver que esse programa, criado em 1994, portanto já há 28 anos, está perdurando, está ficando. Será que não seria o caso de fazer concurso público, preencher essas vagas e efetivar todo esse pessoal, mediante o concurso público, para a execução deste programa de saúde da família? Seria um caso a ser pensado, não é isso? Muito bem, feitas essas colocações, vamos ver o seguinte: quando se faz uma contratação temporária, como que se formaliza o documento que será respeitado, obedecido pelas partes. De um lado o município ou a Câmara, de outro lado a pessoa que é contratada. Primeiro, esta pessoa não é servidora pública ou servidor público. Por quê? Porque ele não fez concurso público, é um processo seletivo. Aí começa a confusão de muita gente estar entendendo. Ah, eu passei no processo seletivo, eu estou aqui há tanto tempo, eu sou servidor. Nada disso. Você faz parte daquele grupo de agentes públicos, como pessoa contratada, mas não como servidor público. Então você não pode, vamos adiantar já aqui, falando dos direitos, ter aqueles direitos que o servidor tem. Aqueles direitos que o servidor tem foram criados por lei para ele. Qual que é a relação do servidor público com o município? É uma relação
estatutária, é uma relação de estatuto que foi criado por uma lei, onde o servidor é a ela submetida. Ele tem direitos, tem obrigações, lá são tratados todos esses assuntos. Lá não se fala de contratados, tá certo? A relação dos contratados com o município ou com a Câmara Municipal, ela é uma relação contratual. Ela é regida por um contrato administrativo que vai ser firmado entre o município ou a Câmara e a pessoa contratada. E esse contrato, como todos os outros contratos, ele é composto de cláusulas. Cada cláusula é uma condição daquele contrato que deve ser respeitada pelas partes, pelo município de um lado, pelo servidor de outro. Enquanto que o Estatuto do Servidor Público, que é aplicado só ao servidor público, cria para ele lá uma série de direitos, uma série de obrigações, como, por exemplo, jornada de trabalho, pagamento de horas extras, adicional por tempo de serviço, quinquênio, férias prêmios e adicional noturno, férias anuais e 13º salário e etc. Então, o Estatuto traz disso. Agora, quais são, então, os direitos dos contratados? Então, nós temos que, na hora de parar e pensar, dizer o seguinte: os contratados não têm nenhum direito daquilo que está no Estatuto do Servidor Público. Porque aquilo lá são regras, direitos e obrigações para aqueles que ingressaram no serviço público mediante concurso. Porque se eu começar a estender esses direitos aos contratados, vai chegar num ponto que eles vão se igualar, um entrou no serviço público concurso, o outro sem concurso, não é justo. Então, por isso que existem os contratos. E o servidor e o contratado só vai ter direito naquilo que estiver previsto no seu contrato, naquelas cláusulas contratuais. Fora aquilo, eu não posso pagar, senão eu estaria ferindo outro princípio constitucional, que é o da legalidade. Eu só posso fazer administração pública aquilo que a lei permite. Essa é a regra. Então, por exemplo, a gente está presenciando aí no dia a dia contratado recebendo quinquênio, contratado recebendo férias prêmio, contratado pedindo licença para sair do trabalho para tratar de assuntos particulares. Olha, se é um contrato para atender uma necessidade urgente e temporária, ou como que eu vou dar um alívio para uma pessoa dessa se ela não pode sair que eu preciso dela, se ela foi contratada para isso? Então, existe uma confusão muito grande que está sendo feita nesse sentido por alguns municípios, no sentido de se conceder direitos estatutários aos contratados. Isso não existe. Tá? O que precisa ser feito é regularizar a situação desses contratados, transformar isso aí em cargo, fazer concurso para que eles tenham garantia. Porque o contratado não tem garantia nenhuma, ele pode ser mandado embora a qualquer momento. Mesmo estando aí, já tendo trabalhado por vários anos na administração pública. Não faz muito tempo nós presenciamos o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, criando uma lei efetivando todos os contratados, professores contratados da sua administração estadual. É a chamada, ou a conhecida Lei 100. Quando fez aquilo, eu achei um absurdo. Como é que você vai transformar o contratado numa simples lei, num cargo efetivo, num servidor efetivo? A lei foi sancionada, né, vigorou por um certo tempo, até que o Supremo veio e disse: não, essa lei é inconstitucional, mande todo mundo embora e acabe com isso. E não pode mesmo, essa é a regra geral. O contratado é coisa provisória. O contratado nós podemos comparar na licitação, por exemplo, a licitação é a regra geral. A dispensa de licitação, que é uma coisa urgente, ela pode ser feita para atender uma situação ali, naquele caso. Trazendo para o lado pessoal, nós temos, ao invés da licitação, concurso público, ao invés da dispensa de licitação, os contratos temporários. Então é assim que funciona. E o que eu acho mais estranho, além dessa questão do PSF, que a gente está seguindo isso aí, é a orientação dos tribunais de contas, eu acho que os prefeitos não estão errados, porque é lá que eles prestam contas, e eu não vi nenhuma prestação de contas até hoje, desde 1994 até hoje, que tenha sido indeferida ou rejeitada, porque o prefeito contratou por prazo indeterminado enquanto perdurar o programa do PSF,
baseado numa lei sua. Eu nunca vi. Então, os tribunais têm aceitado, deixa assim mesmo. Mas opinião minha, eu acho que essa situação ela é inconstitucional. Ela não pode prevalecer. O contratado não tem direito. Os tribunais têm admitido que se pague a essas pessoas, que eu acho também que foge da regra, férias mais 1/3 e 13º para aqueles contratos que ultrapassem 1 ano. É justo? Eu acho que é justo, mas não é legal de acordo com a Constituição. Tá? Ah, mas ele é um trabalhador. Ele é um trabalhador, mas ele não é um servidor. O servidor é que tem direito a férias. Por que isso? Porque esse contrato não pode perdurar mais de 1 ano, não. Isso foge à regra. Mas como nós temos o PSF dessa forma, eu acho que é tolerável que se pague a esses contratados férias mais 1/3 e 13º. Mas, para isso, você tem que colocar na sua lei municipal essa previsão para você não ter problema. Você tem que criar uma cláusula no contrato, quando vai ser feito, criando essa condição. Da mesma forma, o reajuste anual dos servidores. Os contratados estão indo de carona. Eu acho que é interessante alterar a lei municipal e colocar lá. Contratos acima de 1 ano terão um reajuste de acordo com o reajuste dos servidores. Tudo bem, cria uma cláusula no contrato, coloque isso lá e tudo bem. Porque a lei municipal tem que se refletir aquilo, vamos dizer, o contrato administrativo tem que refletir aquilo que a lei prevê. Fora disso, não tem condições. E a gente ouve muito aí o contratado reclamando que ele não está recebendo quinquênio, férias-prêmio, uma série de coisas. Até no caso do PSF, existe aí a questão da insalubridade, o adicional de insalubridade. Eu acho que é devido, sim, ao médico, aos enfermeiros, ao pessoal da área de saúde que tem contato com atividade, ou que trabalha em atividade insalubre. Mas, para isso, coloque essa condição na sua lei também. Coloque esta condição na lei e crie uma cláusula tratando este assunto para cada caso. Qual será a insalubridade, qual será o risco, se é 10%, 20% ou 40%, não é isso? E coloque na sua lei, coloque no contrato, aí se você amarra. Fora disso, nós estamos criando uma situação que pode, no futuro, ser questionada. Por enquanto, ninguém fala nada, o Ministério Público silencia com relação a isso, por causa do próprio Tribunal de Contas, dos tribunais superiores, que têm feito está tendo uma certa tolerância com relação a esses cargos. Então, esse assunto é o que eu queria colocar para vocês hoje, sobre os direitos dos contratados, que eles são muito restritos, porque eles não podem ser submetidos aos direitos estatutários previstos em uma lei própria criada para aqueles servidores que ingressaram no serviço através de concurso. Espero que vocês tenham entendido esse assunto. Eu gravei esse vídeo porque eu estou tendo vários questionamentos sobre contratados no nosso canal, algumas mensagens cobrando sobre isso, quais seriam os direitos. Então eu achei interessante, eu já havia gravado um vídeo anterior, complementar com esse de hoje, tratando especificamente dos direitos dos contratados, que estão restritos e se limitam exatamente naquilo que a lei municipal prevê e naquilo que consta nas cláusulas contratuais. Quero agradecer você que acompanhou esse vídeo até agora, você que está chegando agora, peço que se inscreva no nosso canal, vai aí, deixe seu joinha, vai no sininho aí, aperte aí, tá certo? Deixe seu comentário, a sua crítica, ela será muito bem recebida, para que o nosso canal continue crescendo a cada dia mais. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora e até a próxima, se Deus quiser.